estreando hoje aqui na sua 90.5 o quadro Contabilidade em Dia. E hoje vamos bater um papo com a Daiana Moraes, bater um papo com a gente. Vamos, a nossa pauta de hoje, reforma tributária. Você que está ligado com a gente, tem alguma pergunta para fazer, fique à vontade através do nosso WhatsApp, que é o 999480305. Repetir, hein? 999480305. Nesse número você pode enviar a sua mensagem aqui para a gente, o seu áudio, tirar alguma dúvida sobre a reforma tributária. Prazer enorme recebê-la com a gente aqui na nossa programação, com o quadro Contabilidade em Dia. Daiana Moraes, seja muito bem-vinda. Boa tarde, tudo bem, Daiana? Boa tarde, Cássio. Boa tarde a todos os ouvintes e todo o pessoal que está nos acompanhando aqui pelo Instagram da Moraes Contabilidade. É um prazer novamente estar de volta a casa com esse tema atual e tão relevante que é a reforma tributária. Vamos lá. O que já está em vigor e o que vem em 2027? Pois é, Cássio. A reforma tributária ela não parou. Ela está em andamento e em pleno andamento. Só fazendo um contexto. A reforma tributária ela foi aprovada com a Lei 214 em março de 2025. Então, desde lá, já está tendo vários movimentos, várias alterações na legislação, reuniões, instituído o comitê gestor, que será um comitê que vai administrar. Agora, em 2026, em janeiro, tivemos a Lei Complementar 227. Essa lei já trouxe regulamentações de como vai ser esses novos tributos com a reforma tributária. Então, é importante o empresário ele estar atento e acompanhando toda essa evolução da reforma tributária e os impactos que ela está trazendo de imediato. Então, nós já temos, algumas ações que já deveriam, quem ainda não colocou, quem já está fazendo, já começou desde janeiro de 2026, colocar em prática algumas adequações nas notas fiscais, já pensando na reforma tributária, que ela já iniciará de forma plena em 2027. 2026 é um ano teste. Certo. Para tirar dúvida de muita gente que queira tirar, com certeza quer tirar, olha, o que quer dizer reforma tributária, O que de reforma tributária? Fique à vontade. É isso, Cássio. A gente fala reforma tributária e ela é uma reforma do consumo. Ou seja, teremos outras reformas mais à frente. Quando a gente fala da reforma do consumo, o impacto é muito maior porque, de fato, o consumidor, a pessoa física, ela também vai sentir o reflexo dessas mudanças. Por quê? Mudando a forma e simplificando a forma de recolher os impostos, trazendo também mais transparências, em algum momento de determinados setores, teremos mudanças. E essas mudanças vão impactar o dia a dia da empresa, vai impactar a logística. A reforma tributária, ela já vem em estudo há muitos anos. Então, a gente trouxe, dentro da reforma tributária, o legislador trouxe mudanças que já deveriam ter sido feitas, A gente tem hoje uma complexidade muito grande. Cada estado tem um regulamento, cada município tem um regulamento. Então, a gente tem hoje mais de 50 legislações, praticamente todos os dias ali rondando. A gente tem mais de 5 mil municípios no Brasil. E a reforma, ela vai trazer uma simplificação de antemão, porque, imagine, a gente tem, a exemplo, o ISS, que cada município tem um regulamento próprio e mudanças, que muitas vezes é difícil acompanhar por vários motivos. Entre um deles, o próprio acesso a essas mudanças. Com a reforma tributária, será extinto o ISS, Então, a gente vai ter, em regra, um regulamento apenas para todo o Brasil. Então, isso vai fazer com que o serviço, o custo tributário, que hoje é muito alto para o Brasil, e qual é o maior prejuízo? Isso diminui as possibilidades da gente ter uma indústria mais forte. Então, entre um dos itens, digamos, que foi mais importante para a criação da reforma tributária, que é a reforma do consumo, é possibilitar um aumento das indústrias. A indústria hoje, ela acaba consumindo a boa parte dos tributos e isso depois é levado em cascata até chegar na nossa casa. Então, esse foi um dos pontos principais que o legislador considerou no momento da criação da reforma tributária. Bom, estamos com o quadro Contabilidade em Dia, conversando aqui com a Daiana Moraes. Daiana,
a gente ouve falar muito, né, em reforma tributária, mas muita gente ainda não entendeu. Isso já está valendo ou ainda vai acontecer? Explique como é que vai funcionar todo esse procedimento aí. É isso, já está valendo, pessoal. Já está valendo e caso as empresas não se adequem, elas terão prejuízos. Os prejuízos serão na vertente da regularidade, ou seja, de penalidades mesmo, por descumprir, né, uma norma. Penalidade financeira, porque ela vai estar com contratos, né, de serviços, produtos, com valores muitas vezes defasados. Então, hoje o que a gente tem isso de forma prática? Desde janeiro de 2026, as empresas que são do regime lucro presumido e lucro real já devem ter suas notas fiscais com um campo específico do IBS e da CBS. O que é isso? O IBS, ele é um imposto que vem a substituir o ICMS e o ISS. E a gente vai ter a CBS, que vai excluir o PIS e a COFINS. Então, vai ser muito comum nos próximos anos a gente não falar mais ou falar menos, né, de ISS. Não vai existir mais. Então, imagine, né, Cássio, o impacto que hoje já eu tenho o ISS a pagar, eu tenho o ISS a recuperar, não vai existir mais. E esse impacto ele vai para além das empresas, ele vai para o próprio pessoa física, cidadã, eu digo, vai para o órgão público que também vai ser afetado. Então, imagine, né, quanto que isso vai trazer de mudanças na empresa. E esse é um ano teste, ou seja, não vai haver pagamento, não tem valores. Mas as empresas precisam ali destacar, ou seja, entrar dentro do seu sistema, entrar dentro do cadastro do seu produto. Porque a tributação, em regra, que a gente fala da complexidade, ela começa com um ato simples, o cadastro do seu produto ou o cadastro do seu serviço. É ali, naquele setor de cadastro, onde vai ser inserido todas as informações que a gente fala a título de tributos da sua empresa. Então, é um setor que merece total atenção. À medida que, preenchido de forma errada, você poderá recolher ou a maior ou a menor futuramente. Então, isso já é algo prático, já é uma ação que precisa ser feita. Adequar os seus produtos ou o seu serviço aos novos códigos da reforma tributária que vai trazer ali nos seus anexos. Bom, é imposto atrás de imposto, né? E às vezes as pessoas questionam, olha, por que o custo tributário no país, ou seja, no Brasil, é maior que em outros países? O porquê? Tem algum motivo, né? O que eleva tudo isso também? A reforma ela veio, na sua ideia original, trazer essa melhoria, porque hoje o custo do Brasil realmente é alto, porque as empresas elas precisam ter um investimento muito alto de tempo e de profissionais, de sistemas, de conhecimento, para que ela consiga estar de forma regular perante o fisco. E mesmo as empresas fazendo todo esse investimento, ainda tem muita coisa que gera discussão judicial. Então, imagine, né? A gente tem hoje empresas que tem ali dentro do seu setor fiscal, do seu setor contábil, precisa de uma gama de profissionais que precisa estar se atualizando a todo momento. A gente precisa do suporte jurídico também, para que aquela operação que ele está fazendo não venha depois ser fiscalizada e ele ter eventual prejuízo. Então, isso eleva muito o custo Brasil e isso eleva muito o peso que a indústria tem. Então, a indústria hoje, que é de fato, qual é o setor que é relevante, que traz, sim, ganho para um país? Indústria. Então, hoje, a gente pode pegar o próprio exemplo de Barreiras, né? A gente poderia ter mais indústrias aqui, a gente poderia estar beneficiando mais produtos, a gente poderia ter mais matéria-prima originada aqui, de Barreiras ou da Bahia, que isso ia trazer um custo logístico, tributário muito maior. Então, esse é o ganho da reforma tributária. Trazer a simplificação, porém não é uma simplificação de imediato, não quer dizer que em 2027, né, a gente vai reduzir a nossa quantidade de funcionários, a gente vai diminuir a quantidade de prestadores de serviço. É uma jornada, porque a reforma tributária ela iniciou agora em 2026 e ela tem um período de transição finalizando lá em 2033. Então a gente tem um caminho ainda a ser percorrido para que esse objetivo, né, da reforma tributária seja concretizado ali na prática. Bom, vocês estão acompanhando o quadro Contabilidade em Dia, né, e na nossa pauta Reforma Tributária. Estamos conversando com a Daiana Moraes, né, a equipe Moraes Contabilidade. Bom, tem a pessoa na ponta também para a gente participar aqui, né? Está lá em Potirama. Que legal. Deixa eu falar com o Ulisses. Alô, Ulisses, tudo bem? Boa tarde.
Cássio, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui na sintonia, Polícia e Família, em Ibotirama. Perguntei à entrevistada sobre, para os ouvintes que não sabem, né? O que é ISS, CBS, IBS, essas siglas aí que é meio, assim, que muita gente não entende. Vou explicar aí, por favor, beleza? Estamos aqui na sintonia, o 6 a 10, parabéns pelas entrevistas. Alô, então, meu irmão, obrigado pela audiência, viu, Ulisses? Está lá em Botirão acompanhando a gente. Fica à vontade, viu, Noé? Então, é isso, né, Cássio? A gente vai começar a ter uma vivência maior no nosso dia a dia e o que é isso, né? O que é esse IBS e CBS? Então, a gente vai ter o IBS, que ele vai ser o imposto sobre bens e serviços. Então, quase que no nome ali a gente já entende bens, é mercadoria, serviço, né? Então, o IBS, ele vai substituir o ISS e o ICMS. E o que é substituir? Vai deixar de existir. Então, assim, a gente não vai falar mais o ISS, depois a transição, né? Então, as empresas que hoje têm lá um boleto, né, de DARF a pagar ou um DAI, a depender, Cássio, só para você ter uma ideia, cada estado, na maioria das vezes, tem um nome diferente para esse tributo. Então, digamos, tem um empresário que é de Barreiras, ele tem uma filial no Goiás, tem uma filial em Brasília, tem uma filial em São Paulo. Ele paga esse ICMS, que tem nomes totalmente diferentes, regras diferentes, códigos diferentes, datas de vencimento diferentes, base de cálculo diferente. Então, como que uma empresa dessa não vai ter um custo tributário alto? Vai, porque ela precisa obedecer à legislação. Então, o IBS, ele vai ter, então, uma base de legislação e, lógico, vão ter as regulamentações, né, e as mudanças. Mas, então, o IBS é o imposto. Ele vai substituir o ISS e o ICMS, que é, então, sobre bens e serviços. E a gente vai ter a CBS, que o Ulisses perguntou para a gente também, né? Isso. A CBS é uma contribuição que vai ser substituída pelo o PIS e a COFINS. O PIS e a COFINS hoje é um dos tributos que tem bastante relevância para o governo, então, somados aí, ele chega a 3,65%, para empresas do lucro presumido e até 9,25% para empresas do lucro real. Então, são contribuições bastante significativas e elas são administradas pela União. Então, esse PIS e COFINS vão deixar de existir. Essa alíquota, em regra, nesse primeiro momento vai ficar até um pouco menor, a depender, né, da atividade. Então, por isso a necessidade do empresário já entender. Hoje eu pago PIS e COFINS, ou talvez hoje eu não pague PIS e COFINS sobre um produto porque ele é isento. Hoje, na legislação que a gente tem hoje. A partir de 2027, esse produto pode não ser mais isento. Então, o impacto, né, a partir do diagnóstico que precisa ser feito em cada empresa é primordial, porque hoje pode ser que uma atividade não pague esses tipos de impostos e eles vão ser extintos. Então, a gente vai ter agora uma nova base de cálculo para um imposto que hoje talvez é zero e que amanhã pode não ser zero. Bom, e esses valores que você citou aí, ele varia de cidade, de estado, né? A Bahia, né? O imposto é maior, como é que funciona tudo? Porque às vezes eu converso com algumas pessoas, né, de outros estados, olha, o imposto da Bahia é enorme, é isso mesmo, né? Então, depende, né? É muito no setor tributário. Muitas vezes não vai ter uma resposta concreta e uma verdade absoluta, porque depende, a gente tem muitas variáveis. E a variável primeiro é o tipo de produto, porque vai ter produtos que, por exemplo, no estado da Bahia pode ser isento, mas no estado de São Paulo não. Então, daí novamente a questão do complexo tributário e da análise. Antes de um empreendedor abrir uma empresa em certo local, ele precisa fazer um estudo também tributário para saber se é vantajoso. Com a reforma tributária, isso se torna primordial. Por quê? A gente vai ter uma alíquota de referência, Cássio. Então, hoje, no estado da Bahia, o ICMS é 20,5%. A gente tem estados que é 23%. A gente tem estados que é 18%. Então, existe essa que a gente chama hoje de guerra fiscal, onde a reforma tributária pretende talvez eliminar. Por quê? Os estados vão ter uma grande tarefa que é se unirem, conversarem, através de um comitê. Então, existe um comitê gestor onde vai reunir os governadores e os prefeitos e eles, entre eles, vão alinhar qual vai ser essa alíquota de referência. Então, imagine o desafio, digamos, o estado da Bahia é 20,5%. Será que depois que reunirem todos,
ele vai permanecer ainda com esse repasse de 20,5%? Talvez não. Então, daí também como a reforma tributária também entra uma questão política e entra uma questão de repasse desse valor que vai ser arrecadado no município, que vai voltar ou não para o nosso município. A gente não tem ainda, Cássio, a alíquota de referência aprovada. A gente já tem um comitê gestor, que ele já foi criado, já tem presidente, que é inclusive, hoje ele é um dos secretários, que é secretário do Mato Grosso. Eles precisam, né? Vão se unirem todos e criar essa alíquota. Presume-se que seja 28%. Só que nem todo mundo vai pagar 28%. A legislação também traz possibilidade de redução dessa alíquota. Então, daí a importância do empresário já hoje entender onde está inserido o seu mercado. Só a título de exemplo, a gente tem as profissões regulamentadas, elas vão ter 30% de desconto sobre essa alíquota. Então, o que era 28% pode se tornar 14%. A gente tem algumas atividades de locação, que nesse 28% talvez ele pague só 8% ou 14%. Então, mesmo assim, mesmo com a alíquota, que vai ser uma alíquota única, a gente ainda tem alguns regimes que a gente chama de regimes diferenciados, que vão ter alíquotas menores, mas a gente sempre vai ter uma alíquota como referência. Bom, são 13h40. Já a gente retorna com o quadro Contabilidade em Dia e na nossa pauta Reforma Tributária, né? Conversando com a Daiane Moraes, equipe Moraes de Contabilidade. Daqui a pouquinho, você que tem alguma dúvida, fique à vontade, pode mandar aqui a mensagem para a gente, o áudio 999480305. Contabilidade em Dia. Informação de serviço, trânsito e o que é destaque. Tivemos aqui, vocês acompanharam, um ouvinte perguntando o que significa, né, o IBS e CBS. O quão é importante o empresário já estar atento, né, essas mudanças que vão acontecer. Porque a mudança não é apenas do nome do tributo, é mudança na base de cálculo, é entender se o seu produto hoje, que você é tributado no PIS e COFINS, se esse produto vai permanecer com essa tributação. E mais ainda, hoje existem alguns tipos de produtos que são isentos do PIS e da COFINS, por exemplo. E que, com a reforma, a depender da classificação que você já consultou e que já está disponível, pode ser que você tenha que pagar. Então, isso já é um ponto de atenção para simulações e projeções para o ano que vem. Outra situação que a gente já percebeu fazendo o diagnóstico e o trabalho para alguns clientes a exemplo de alguns produtos ou algumas atividades que, por exemplo, não pagam ISS. Porém, na união do ICMS e do ISS, que vai ser a IBS, eventualmente ele vai começar a pagar também ISS sobre uma base de cálculo que ele não pagava antes. Então, vocês entendem como, de fato, essas mudanças, né, da reforma tributária vão impactar diretamente ali nos produtos e na prestação de serviço que você efetua hoje. Então, a gente vai deixar aqui, daqui a pouquinho, um plano de ação, né, um item de ação que você precisa já colocar em prática aí dentro da sua empresa. E isso é independente do regime tributário. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o regime do Simples Nacional, porque o Simples também ele não está fora da reforma tributária. Isso vai depender muito do seu modelo de negócio, da sua carteira de clientes, da sua carteira de fornecedor, da sua pretensão, né, de investimento que você vai fazer no seu negócio, se você vai acrescentar algum tipo de serviço, algum tipo de novo modelo de negócio mesmo dentro, né, do que já existe hoje e quanto que isso vai ter impacto da reforma. Eu já falei com eles. Cadê seu telefone?